Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Não sei onde é que você se encontra, mas vai se encontrar com um debate, uma conversa, um diálogo muito proveitoso no dia de hoje. Esse é o podcast Aula Aberta no portal E aí. No portal E aí você chega lá, ou chega aqui no YouTube, e faz sua inscrição, dá seu like, compartilha, para ir ajudando a gente ganhando organicidade. Hoje, nessa live, eu estou aqui ao meu lado com meu querido amigo, parceiro, Adriano Câmara. Bom dia, boa tarde, boa noite, Adriano. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ney. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rosema. Prazer ter você aqui hoje, Muito Ney. bem, muito bem, muito bem. E hoje a nossa convidada, o Adriano já antecipou, a nossa convidada é uma convidada muito especial, né? Uma dirigente da Associação Comercial da Bahia e do nosso conselho curador da UniACB, da Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia. Mas quem é mesmo essa moça bonita, de cabelos presos? Rosema Maluf, graduada em Administração de Empresas e pós-graduada em Marketing pela Universidade de Salvador, a Unifax, empresária há 35 anos e começou aos 5 de idade, e sócia diretora do Shopping Bahia Outlet Center, um shopping que eu adoro porque é lá no meu bairro, você sabe que o meu negócio lá é Itapajipe. Desde 1997. Desde 2003 atua no fortalecimento da cultura associativista empresarial, com foco nas micro, pequenas empresas, inclusive aqui é do núcleo, vice, né, coordenadora do núcleo junto com o Cantuá, do núcleo de micro pequena empresa, e também nesse detalhe que a gente vai bater um papo hoje com mais, digamos assim, com mais cuidado, com mais vagar, que é o empreendedorismo feminino. Né? Atualmente é vice-presidente aqui da nossa casa, dessa bicentenária. Olha, você que está assistindo, que está acompanhando, esta live está acontecendo num prédio com 213 anos, dos prédios mais antigos da cidade de Salvador, palácio lindo que você precisa um dia vir conhecer, prédio da Associação Comercial da Bahia, nele que está acontecendo. E ela, Rosema Maluf, é a vice-presidente, ou Rosema, né? Como Rosema é menos formal, é a nossa vice-presidente, diretora também da Fé Comércio Bahia, membro do Conselho Deliberativo do CDL e do Conselho Administrativo da Fundação Irmã Dulce. Aliás, ela tem um trabalho que eu quero que ela comente hoje no interior do estado, que é uma coisa linda, que eu já tive por lá, viu? Ocupou já cargo de secretária de Ordem Pública do município entre 2013 a 2016, foi secretária também de Cultura, Turismo e Desenvolvimento do município de Boa Vista do Tupim, onde está lá um projeto que ela vai falar. Fundou em 2022 a Câmara Brasileira da Mulher Empreendedora do Comércio, da Mulher Empreendedora do Comércio, do sistema CNC, da Confederação Nacional do Comércio. E é coautora do livro Península de Itapajipe, aí me amolece o coração, Patrimônio Industrial e Natural, com Maria Helena Flexor e Peter Schweizer, é isso mesmo? Correto. Os organizadores, né? Minha querida Rosema, né? A gente quer começar, como se diz o outro, sempre do começo, mas assim, a sua vida parece que está vocacionada para um novo posicionamento da mulher na sociedade. Eu queria que você começasse falando, né? Que novo posicionamento é esse? É possível chamar isso de feminismo? Ou isso é visto como um defeito, como sexista? Mas o que é que faz com que a mulher passe a ser assunto, não é? Sujeito e não objeto, né? Sujeito como tema social? Justamente. Primeiro, um prazer, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, Nós é que agradecemos. tratando de temas importantes, que é o empreendedorismo feminino, o associativismo, e na nossa casa, né, na Associação Comercial da Bahia, que é a mãe de todas as entidades do Brasil, todas as entidades empresariais, porque foi a primeira. Então, nós estamos no nascedouro do associativismo Perfeito. empresarial. Enfim, sobre a mulher, eu acho que é pertinente, por quê? Porque a mulher, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, eu diria, ela passou
a ter uma vida pública, por necessidade. Até então, ela vivia, digamos, num mundo protegido, no mundo privado, esse privado no mundo da família, refém e responsável pelos afazeres domésticos, que à época a questão de a gente sempre tem que falar de história e de cultura, quando Perfeito. se fala de mulher. Então, ela era ali naquele mundo privado, protegida, mas vem a guerra, que foi a primeira necessidade que a mulher teve de ir para o mundo público, trabalhar, porque os homens estavam combatendo, estavam em campo. Então, ela foi forçada a sair da família e ir para o trabalho, para as indústrias. Eu acho que esse é o primeiro movimento. A partir daí, não parou mais de buscar ocupar espaços. E eu diria de que nós devemos falar de feminismo, apesar da palavra estar, do termo estar estigmatizado pela sociedade, e eu entendo até porque existem vários tipos de feminismo, Isso. várias ondas feministas, mas todas essas ondas foram necessárias para hoje eu estar aqui sentada. Então eu não posso olhar com crítica, mas eu tenho que olhar de acordo com a época. Sim. Em cada momento houve um feminismo, uma característica específica, onde algumas mulheres tiveram que, inclusive, eu digo assim, se travestir de características masculinas para ocupar espaços na sociedade. E hoje eu diria que eu consigo ver que nós vivemos um feminismo do século XXI, que é onde eu, como mulher, não preciso me travestir de características masculinas para mostrar minha competência. Perfeito. Eu posso exercer plenamente a minha competência, as minhas escolhas, dentro das características de uma mulher, seja o tom de voz, seja o jeito de se vestir, o estilo de liderança que é diferente. Então, eu caracterizo, isso é uma coisa pessoal, Perfeito. que o feminismo do século XXI é o feminismo feminino. Eu posso continuar fortalecendo as minhas características femininas, os meus anseios de mulher, de casar, de ser mãe, de cuidar da casa, de gostar de moda, de ser vaidosa, sem comprometer a minha competência, porque até então se atribuía a uma mulher feminina a incompetência, digamos assim. Se ela fosse dedicada ao lar, ela não teria competências. E hoje não, eu posso ter meu lado feminino, mas também ter feito a escolha. E esse é o verdadeiro empoderamento da mulher. O empoderamento da mulher é o direito de escolha que ela passa a ter, de casar ou não casar, de ter filhos ou não ter filhos. Esse é o verdadeiro empoderamento. O empoderamento de escolha. Quando a gente fala empoderamento, não é de poder de mando apenas, mas principalmente de escolher o seu destino, de ter as rédeas de sua vida em suas mãos. E isso passa pelo empreendedorismo, porque o empreendedorismo dá alforria econômica. E você hoje não pode falar de escolha sem autonomia econômica. Perfeito. Eu queria desenvolver um pouco mais esse tema, que me fascina, Rosema. 51% dos lares brasileiros hoje são chefiados por mulheres. Correto. Há uma mudança no conceito na estrutura familiar tradicional, né? Muitas mães solo e que, por necessidade, foi um tema que você colocou agora há pouco, são levadas para fora de suas casas para poder ganhar o pão de cada dia. Correto. E fale um pouco sobre a perversidade que existe nesse meio de mulheres indo ganhar o seu pão do dia a dia na informalidade, né, com subemprego, sem direitos previdenciários básicos. Você que foi secretária, né, da ordem pública, né, da CEMOP, e que pôde vivenciar o dia a dia, a realidade dessas mulheres camelôs, dessas mulheres que trabalham na informalidade.
que muitas vezes passavam uma semana inteira guardando o lugar ali para vender a cerveja no carnaval, né? E esse movimento, como é que ele se dá hoje? O que é que as instituições, se elas estão atentas a essas questões, para poder isso ser uma pauta para ser trabalhada nos movimentos como os que você lidera? Essa pauta está sendo, eu digo, é a pauta do dia. Inclusive, todas as instituições e as empresas têm esse olhar hoje sobre a mulher na sociedade. E eu diria assim, eu peguei números recentes do Sebrae, que o Sebrae é uma grande fonte de referência de informação. Então, números recentes atuais, de 2024 e 2025. Dos aproximadamente 30 milhões de empreendedores, donos de negócio, e aí o Sebrae, ele não, nem todos são formais, formais e informais, 1/3 são de mulheres. Então, isso mostra que a mulher já está no mercado, está no mundo dos negócios. Você trouxe uma informação sobre chefes de domicílio, que é o termo que, inclusive, o Sebrae utiliza. Exatamente. Hoje, 52% das mulheres são chefes de família, no caso das mulheres negras. Nas mulheres brancas, o número é um pouco menor, 48%. Dá 51%. Então, a média de 51% das mulheres hoje são chefes de domicílio. Significa que de cada 100 famílias, 51 é bancada pelas mulheres. Uhum. Nós já temos hoje mulheres que, inclusive, ganham mais que homens, e isso está mudando a sociedade. Hoje você já vê homens, inclusive, com a maior participação nas atividades domésticas, levando o filho na escola, levando no médico, coisa que você não via antes, que era uma função exclusiva da mulher. Então, essa presença feminina no mundo público, ela traz mudanças no comportamento da sociedade. E eu diria que a mulher avançou mais rápido do que a capacidade da sociedade, principalmente dos homens, de absorver essa mudança. Então, hoje nós vivemos alguns conflitos na família, na sociedade. Tanto é que o maior desafio que hoje as mulheres enfrentam, o primeiro é no fronte doméstico. Porque vocês que são homens sabem como é o mundo do empreendedorismo, sabem que os horários são diferentes de uma rotina de uma família. Sim. Se a mulher, inclusive, ela tem um protagonismo na sociedade, a meu exemplo, que participo de entidades, as reuniões geralmente são finais da tarde, à noite. Sim. Então, eu sempre digo, a maior sabedoria de uma mulher hoje é, inclusive, escolher o seu marido, o seu parceiro. Porque se ele não for colaborativo, se ele não tiver uma mentalidade, uma nova mentalidade, ele pode ser um empecilho para o crescimento profissional dessa mulher. Perfeito. Perfeito. Então, nós estamos sempre falando de história e cultura. Por isso que eu não gosto de utilizar o termo guerra, luta, porque senão se tornaria cansativo para nós mulheres, viver eternamente lutando, viver eternamente. Então, eu digo que mulheres como eu e como outras que estão aí, que têm um espaço de fala como esse, tem um microfone, o nosso maior papel é de sensibilizar as lideranças para essa mudança de cultura, porque é assim que a sociedade vai avançar, evoluir de uma forma harmoniosa. Nós não podemos ter homens e mulheres degladiando por espaço. Nós precisamos ter homens e mulheres caminhando lado a lado, até porque essa história agora é irreversível. As mulheres avançaram, elas são chefes de domicílio. Segundo a ONU, o empoderamento econômico, e ele vem por meio principalmente do empreendedorismo, é a principal estratégia de combate ao feminicídio. Nós não podemos fechar o olho. A gente está falando de negócio, estamos falando de business, mas nós estamos falando de mulheres, e o Brasil é um dos países mais violentos. Que está aumentando. Exatamente. Então, nós não podemos falar do feminino sem falar da violência. Então, o empoderamento econômico, segundo a ONU, é a principal estratégia de combate ao feminicídio. Aí você falou também da informalidade das ambulantes e entra nas características do empreendedorismo feminino.
Nós, apesar de sermos 1/3 dos empreendedores no Brasil, nossas empresas são menores, faturam menos, a maior parte está na informalidade ainda. Nós temos, apesar de sermos boas pagadoras, segundo os bancos, nós temos menos acesso ao crédito. Aí eu sempre coloco a importância de mulheres nos espaços de poder, no legislativo e no executivo. Perfeito. Porque são essas mulheres que vão pautar políticas públicas. E muita gente fala assim, mas a mulher já avançou, já avançamos. Mas se a gente for ver esses números estatísticos, podemos observar que não temos ainda uma sociedade com equidade de gênero. Ou seja, as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. Eu trouxe aqui, inclusive, o relatório anual de informações sociais, o RAIS, que saiu agora. Diferença salarial. Quase 21% para a mesma função. A mulher recebe menos 21%. Isso aqui não é Rosema, nem é Sebrae, isso é dados do governo federal. E segundo o próprio governo, um dado importante, eu coloquei aqui, se tivesse equidade salarial, se houvesse a equidade salarial, homens e mulheres ganhando nas mesmas funções, seriam injetados 95 bilhões na economia em 2024. Que daria um grande efeito, né, multiplicador. Então, quando a gente fala de mulher, nós estamos falando de força de trabalho e de força de consumo. Nós estamos falando de desenvolvimento. Não estamos com mimimi de mulher, querendo espaço. Eu não levanto bandeiras, eu não quero, eu particularmente, porque o movimento é muito pessoal, individual. O meu movimento, a minha fala sempre é o empoderamento econômico, oportunidades no mundo dos negócios para que nós tenhamos empresas competitivas. E me encanta, porque quando uma mulher começa a empreender, né, o resultado ela traz para casa mesmo, de forma efetiva, para melhorar a qualidade da educação dos filhos, da comida que põe na mesa. Então, os primeiros movimentos, dentro, muitas vezes, da informalidade, né, de vender o porta a porta, né, de fazer alguma coisa para colocar na rua, sempre num primeiro momento para poder melhorar o rendimento. Hoje está mudando esse perfil, como está aí o dado, 51% das mulheres das casas brasileiras são chefiadas por mulheres. E aí entra muito, né, esse trabalho de conscientização feminina para esses aspectos, aliás, não da feminina, mas da sociedade, porque aí pega o feminino e o masculino, mas também da mulher, para talvez aumentar, porque eleitoras, eu acho que tem 52%. Mais eleitoras, 52%. Então, mas somos menos de 12% no Pois é, mas porque aí vem uma pergunta, né? O que é que está faltando para que as mulheres comecem a votar nas mulheres? Equidade na competição. A gente sabe que o jogo político é forte. É forte. E as mulheres. Nós temos um Estado patriarcal. Patriarcal. Nós temos um Estado patriarcal e branco. Branco, machista. E machista. Então, você vê uma plenária, seja no executivo, no legislativo, nas grandes empresas, nos conselhos de empresa, você vai ver que é de homens e homens brancos. Na sua maioria. Você vê pouca diversidade ainda. Queria fazer uma provocação no bom sentido sobre exatamente isso. Ou seja, nós temos um Estado com essas características, portanto, é um Estado que ele não faz isso que ela merecidamente deveria ocupar, não é? Não há políticas públicas, e não há políticas públicas, é um ciclo vicioso, né? Porque não há uma participação efetiva da mulher nos processos decisórios, nas instâncias decisórias, mas uma das bases disso também, porque falou-se aqui, você falou, você também, que 52% das chefias de domicílio são de mulheres, não é? Mas, em regra, não necessariamente empregos qualificados, não necessariamente, né, que exigem... As empresas de mulheres faturam menos, inclusive, né? E a pergunta é, a educação, não tem aí um problema também
de falta de oportunidade, de escolaridade, de acesso a conhecimento? Eu diria que, olhando o Brasil, falta para todos, homens e mulheres. Mas se a gente pegar os números, as mulheres estão mais As escolarizadas que melhores os homens. notas são das É, mulheres. isso Inclusive, no empreendedorismo, 72% tem ensino médio completo, 29% tem nível superior E por completo. que né? Porque nós entramos tardiamente Ah. no empreendedorismo. Eu falei da Segunda Guerra Mundial e depois veio um marco que foi na década de 60 com a invenção da pílula anticoncepcional. Sim. Porque até então, se a gente Autonomia. observar nossas avós, a minha avó, que é de outro dia, teve 8 filhos, A minha 13. 13. A gente conhece pessoas que tiveram 19, 20. Então, é impossível uma mulher com 8, Idade. 10, 7, 13 filhos empreender. Elas empreendiam, Sim. vale observar que elas Exatamente. empreendiam no lar. E- Mas o serviço doméstico não é visto pela sociedade como um serviço digno, Impressionante. nem é monetizado. muito menos, é. Não é monetizado. Das colaboradoras. Então, das outro dado muito importante, recente. outro dado Direito. importante é que mulheres dedicam 35 horas semanais aos seus negócios e o homem 41. Ou seja, nós dedicamos 6 horas a menos que os homens aos Interessante negócios. Essas 6 horas a menos que nós dedicamos, o pessoal será que pensa que a gente está no salão, está passeando? Fazendo Não. unha. A gente está Terceiro turno. cuidando da família, cuidando da família, não só a de filhos, como Sim. também os pais, Os as pais. mães, os idosos. O cuidado familiar é terceirizado ainda hoje, é responsabilidade praticamente exclusiva da mulher. Então, às vezes, nós temos que levar uns pais no médico. O homem geralmente transfere para irmã mulher ou para a filha, Alguns até para para a esposa, nora, né? para a nora. Aham. Isso impacta também, tudo isso impacta nos resultados dos negócios. Nós empreendemos por necessidade, então, se eu não estiver enganada, 70% do segmento que mulheres atuam é serviço. Aí vem salão de beleza, depois vem comércio. O principal é serviço. A parte de gastronomia, Beleza e bem. beleza e bem-estar, gastronomia, serviços de costura, de moda, de não sei o que. Depois vem comércio, que inclusive nós fomos quem mais sofreram na pandemia, que foram os segmentos que primeiro foram fechados. As lojas, o varejo, o turismo, as festas, organização de eventos. Tudo isso é onde a mulher atua. Mas também fatura menos. Quais são as áreas que faturam hoje mais? Tecnologia, não é isso? Mas nós somos menos de 2% das startups no Brasil, das empreendedoras de startup no Brasil, as mulheres. Então você vai vendo que tudo tem a ver com uma história que foi sendo construída, com a cultura que foi sendo montada, mas que nós não vamos ter como fugir disso. Nós vamos ter que enfrentar como Transformar. mentalidade das novas lideranças. Como eu sempre falo, muitas das portas abertas para mim foram abertas por homens. O primeiro foi meu pai, que não Eu ia te tinha. fazer essa pergunta para a gente dar uma Então, dinâmica os homens aqui. são grandes parceiros também. Era a O pergunta saudoso Maluf, cônsul do Peru. Conheci muito. Rosema, assim, nesse ambiente com tantas dificuldades e limitações, você prosperou. Hoje, inclusive, dirige um outlet center importante na cidade, né? Além de cargos públicos e etc. É claro que tem a sua própria competência, seu perfil, sua personalidade, etc. Mas, assim, que variáveis você acha que ajudaram, colaboraram para que, né, a Rosema pudesse colocar essa competência, externar essa competência e vencer nos seus desafios? Eu iria linkar primeiro pela sua pergunta que a gente acabou não falando, Sim. que é o conhecimento. Tá, Eu acho que conhecimento é poder, educação transforma, perfeito. educação abre a mente, educação abre portas. Eu investi em educação, não apenas a educação formal, porque às vezes a pessoa fala assim, tinha poder aquisitivo, fez uma faculdade, Não. Eu sempre fui uma curiosa
Então, eu fui buscar conhecimento extracurricular. Muito inquieta mesmo. Eu fiz vários treinamentos no próprio Sebrae, como você citou aqui. Colegas do Sebrae Ideal, que é um Instituto de Desenvolvimento. Eu fui beber na fonte do conhecimento de pessoas que sabiam mais que eu. Boa. Isso para mim foi. Eu sempre olhei pessoas, sempre gostei de conhecer, de conviver com quem sabia mais que eu. Isso. Eu nunca achei que, até hoje, eu quero estar ao lado de pessoas que não precisam ser meus amigos, meus melhores amigos, mas são pessoas que naquelas áreas têm mais competência que eu. Isso para mim foi fundamental. Então, para não parecer que é uma pessoa que teve acesso a um colégio privado, uma faculdade privada, massa, tive. Mas eu tive esse olhar de beber na fonte de quem sabia mais que eu. Isso sempre foi uma característica. A segunda, eu diria que foi com a informação, com o conhecimento, você se torna uma pessoa apta. E aí eu convivi com homens, líderes de vanguarda, que são esses homens que não colocam barreiras de gênero na escolha de sua equipe. Se você quiser declinar alguns nomes, falar alguns deles. O primeiro foi meu pai, não tenha dúvida. Certo. Porque eu sou empresária e hoje o outlet que você citou sou eu e minha irmã. Meu pai não teve filhos homens, mas ele nunca teve lá em casa essa coisa de ter um filho homem como algo essencial, que às vezes tem, né, na família. Não, nunca houve. Eu só vim sentir as barreiras de ser mulher quando eu fui para o mundo público, que eu digo, comecei a ocupar esses espaços de liderança na empresa. Sim. Que às vezes a pessoa chega, olha uma mulher, na época bem mais jovem, ela é muito jovem, então não atribui. O poder e a competência ainda está muito baseado em características masculinas. Sim. Eu fiz administração e só estudei praticamente perfis de líderes masculinos. Uhum. Hoje a gente já tem algumas referências femininas, mas isso há 20 e tantos anos atrás, 20 e muitos anos atrás, não tinha. A gente tinha Margaret Thatcher como referência de liderança. Isso. Qual é a outra mulher que tinha uma posição assim? No mundo dos negócios, não me lembro. Negócios, não. Não. Tinha Irmã Dulce, que é uma referência sua. Mas na época nem era tanto referência. Era vista como uma benemérita, uma freira. Mas não era vista como a liderança que é hoje, que é uma das minhas referências. Exatamente. Então, nós não temos referências femininas, mas eu convivi com homens, a exemplo de meu pai, do próprio prefeito ACM Neto, que me convidou. Eu não tinha uma vivência política partidária, eu fui uma indicação técnica. E para uma secretaria que nunca tinha tido uma mulher à frente, que era a de serviços públicos, a CEMOP. Grande diferença, humanizou. Humanizei a questão do comércio informal, do feirante, do ordenamento, do próprio carnaval, que é uma festa complexa em termos sociais, não é isso? Eu consegui trazer algumas, a exemplo dos sanitários públicos. Não, os químicos não, eu falo os sanitários para os ambulantes tomarem banho, específico para os ambulantes, com chuveiro, dando dignidade às creches para os filhos das mulheres ambulantes. Um trabalho bem. Fizemos um trabalho muito bom no ordenamento do comércio informal em Salvador, com os camelódromos. Sim. Então, a mulher traz... diversos centros de exatamente. Vários mercados públicos. Eu acompanhei. Iluminação em LED. A primeira iluminação em LED foi na minha gestão. Então, assim, aí você disse que eu poderia citar. Então, por exemplo, o prefeito ACM Neto, na época, foi um líder. Uma referência porque escolheu uma mulher. Eu não tinha nenhuma experiência pública, ele bancou ali, porque muita gente questionou de onde ela vem da iniciativa privada, e deu certo, eu tenho uma avaliação positiva. Meu pai, ACM, Paulo Cavalcante aqui na CB. Então aproveita e fala disso, como é que foi sua chegada aqui e essa sua relação com a casa? Eu sou uma das decanas da CB, eu tenho mais de 20 anos de associativismo. Quem era o presidente na época? Lise Weckler. Eu entrei. É a primeira mulher. Pronto. Já pensou? Eu fui convidada
para ser diretora na gestão, na chapa da primeira mulher presidente da casa. Minha saudosa amiga querida, referência, um exemplo de empresária, de liderança feminina e liderança social, porque Lise tinha um trabalho fantástico no bairro da Paz e em outros locais. Lise Weckler. Então, eu entrei na casa pelas mãos de uma mulher e tive muito apoio da diretoria, homens e mulheres. Então, eu sempre coloco de que existe homens machistas, mas existe também mulheres machistas. Existe homens feministas e mulheres feministas. Então, a cultura que molda a forma como o indivíduo se comporta e atua nos seus ambientes. O Marx dizia, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, ou seja, a cultura que se estabelece é a cultura dominante. Exatamente. Então, eu convivi já com mulheres machistas, extremamente machistas, que olhavam, tipo, às vezes o preconceito vem da própria mulher, ou ela quer poder, ela quer dinheiro, ela é arrogante, por causa dos estereótipos que estabelece. Um homem ambicioso é visto como uma coisa maravilhosa, ele é ambicioso, ele é lutador, ele é trabalhador. Mas se você traz a ambição para o feminino, ainda hoje é visto como algo negativo, é uma mulher que quer aparecer, que quer mandar. Então, nós temos que desconstruir os estereótipos que se estabelecem em volta de homens e de mulheres, do poder, do dinheiro. Eu mesmo adoro dinheiro, se eu gosto de comprar. Mas uma mulher falar que gosta de dinheiro ainda é visto como algo arrogante. Homem pode gostar de dinheiro, pode gostar de poder. E mulher que tem que gostar, porque quem mais consome, quem é? Mulher. Eu tive a honra de moderar um grupo aqui dentro dessa casa, liderado por Rosema, que era um núcleo de mulheres empresárias. Foi a reestruturação do núcleo aqui. 2014, 2013, 2014. Foi, exato. Né? Rosema liderando o grupo com Josinha Pacheco, com Constança, com Maria José, tanto Vieira como Castro, né? E tantas outras que para não citar, não cometer, não esquecer nenhuma. Mas um grupo de mulheres atuantes. A gente ali reestruturou o núcleo da CB. Foi onde, digamos assim, deu um novo start. Exatamente. No movimento do associativismo empresarial feminino que tinha sido, digamos, esquecido. E hoje nós podemos ter orgulho de dizer de que, a partir desse momento, nós conseguimos sensibilizar a Federação do Comércio, que hoje tem a Câmara da Mulher Empresária, na Federação do Comércio. Hoje, na Federação das Indústrias, tem também uma Câmara de Mulheres da Indústria, aqui na casa, sim, espalhado em várias associações pelo estado da Bahia, pelo Brasil. E com o SEMEC, né? Com o SEMEC hoje. Liderado por Ana Cláudia. Mas eu Cotait. Posso estar enganada, mas acho que não estou. Mas o nascedouro desse movimento foi aqui na década de 80, que inclusive nós tínhamos o Banco da Mulher. Sim. Aqui na associação. Nós tínhamos o Banco da Mulher. Não foi na minha época, sim, mas foi com mulheres. Surgiu aqui Na casa. Eu tenho quase certeza de que o movimento do associativismo empresarial feminino nasceu também nesta casa, na década de 70 para 80. Que era uma ONG que captava recursos, principalmente europeus, Ney, e emprestava para as mulheres. Sem burocracia, por conta da. E as mulheres eram boas pagadoras. Exatamente, a dificuldade. Sem dúvida. É aquele recurso não reembolsável. Não reembolsável. A casa aqui tem uma tradição. Nós estamos aqui no portal E aí, o nosso podcast é o Aula Aberta, uma aula que a doutora professora Rosema está nos dando hoje. Uma aula de. Nem doutora, nem professora. Mas a educadora é. Educadora. Tem utilizado, como você própria disse, esse viés mais pedagógico de sensibilização. De mudança de conscientização.
que é um pouco da referência de Paulo. Hoje aqui nós temos 5 mulheres na executiva. Já é um crescimento. Isso eu posso dizer que eu influenciei. Isso. E eu lembro as brigas lá, de como é mesmo esse espaço e tal. Paulo é um homem que viu. Percebeu, né? Sensível. E fez uma executiva com equidade. São 5 homens e 5 mulheres. Excelente. Eu só para concluir, pedir para você se inscrever, para você compartilhar, você dar seu like no portal aqui, no portal e aí no YouTube, né? E dividir esse conhecimento, que é um conhecimento muito rico sobre a história dessa casa e sobre a história dos seus personagens, das suas personagens principais, como é o caso de Rosema, que está aqui hoje conosco. A gente está caminhando para o final. Vou pedir para que Adriano faça, então, o seu último comentário ou pergunta, e aí depois eu quero uma mensagem sua dirigida à mulher empreendedora, né? Dirigida à mulher empreendedora, dirigida àqueles que estão mais próximos aqui da Associação Comercial. Na realidade, é um prazer imenso estar com Rosema. Eu acho que merece nós voltarmos a ter um episódio 2, 3 e 4. Aqui a gente vai falar um monte de coisa. Um assunto de Irmã Dulce. Vai ficar para o próximo. Você vem aqui para falar sobre o caminho religioso, sobre o caminho de Santa Dulce. Para você ver, então Rosema é uma pessoa que é multicamadas. E eu conheci Rosema numa outra militância também do desenvolvimento territorial. Continua, viu? Na década de 90, né, ela trouxe o PNUD para Itapajipe e, através da visão visionária do pai dela, o saudoso Maluf, transformou a realidade ali da Rua Direita do Uruguai. Impressionante. Com a introdução ali do shopping outlet do shopping na antiga fábrica, na antiga fábrica, e que hoje ali é uma rua em que se há uma quantidade imensa de empresas ali que se desenvolveram, inclusive ali é Bahia Têxtil. Condomínio Bahia Têxtil, 28 indústrias. E o trabalho, né, de trazer o serviço público para dentro do shopping, um shopping que tem um saque, etc. Então, Rosema, é uma alegria realmente muito grande. Eu acho que tem que realmente ter um novo espaço para que a gente possa falar um pouco sobre território, porque quando se desenvolve o espaço, se desenvolve as empresas. E eu aprendi sobre território por necessidade, porque a pergunta era como a minha empresa vai se desenvolver, vai prosperar em um ambiente de negócios que não estava organizado na época. Então, o desenvolvimento territorial não tinha consumidor, não tinha, então é fundamental para a prosperidade das empresas. E hoje a Rua do Uruguai é um dos principais eixos de comércio de rua de Salvador. Impressionante. É uma densidade empresarial fantástica. Impressionante. E isso aí não tem um dedo seu, tem uns 10 dedos. Sua mensagem para a mulher empreendedora. A gente fechar com chave de ouro. Eu diria assim, o empreendedorismo feminino ele é solitário. Como se falou, a maioria das mulheres estão na informalidade, estão ali ainda vivendo no seu microcosmo, vendendo e comprando ali no bairro, entre familiares. Então, eu diria que 2 coisas. Primeiro, investir em conhecimento. Conhecimento é poder. Segundo, participar de redes colaborativas, seja uma associação de bairro, seja uma associação de igreja, uma associação de negócios, uma associação como uma associação comercial, participar de redes colaborativas. Perfeito. Hoje, o pequeno empresário, o grande já faz isso há muito tempo, e o pequeno, principalmente nós mulheres, precisamos formar redes colaborativas, uma dando a mão à outra, uma puxando a outra. Para comprar mais barato, para vender mais barato. Para competir. Diminuir a diferença de escala. Tudo. Hoje você vai cooperar para comprar em conjunto, para vender em conjunto, para encorajar. Às vezes nós temos medo, o empreendedorismo é novo para as mulheres. Então, a minha experiência encoraja outra mulher. Eu tive isso, eu olhando a experiência de outra mulher, eu digo, poxa, se aquela mulher chegou ali, por que eu não posso chegar? Aliás, eu tenho trabalhado com vários grupos de mulheres empresárias e é impressionante, Ney, as primeiras reuniões
basicamente se faz uma grande catarse ali, uma grande troca das dores, não se entra nem na questão de negócio, Emoção. né? Então, a partir daí, né, não existe surge. o ambiente de negócios para a mulher não pode ser visto como é visto pelos homens, porque nós temos esse componente que chama família e emoção. A gente não consegue dissociar, fechar a porta de casa e ir para o mundo dos negócios. Perfeito. Nós, quando vamos para o mundo dos negócios, nós levamos filho, marido, cachorro, papagaio, todo mundo junto. E o amor e o cuidado que tem por ele. Exatamente. Então, a gente não pode pensar no mundo dos negócios com a mulher inclusa sem pensar na família e nessa estrutura. Perfeito. Olha, uma aula, vou voltar a reiterar. Para mim, uma aula de inteligência, uma aula de experiência construída na sua trajetória, de muita sensibilidade, né, e de um espírito solidário que eu acho que ele caracteriza não somente na sua vida profissional, mas na sua vida também social e espiritual. E a gente vai trazer você de volta falando sério para poder conversarmos só sobre esse projeto de Irmã Dulce, né, que é uma coisa que eu sei que você tem muito carinho. Eu digo sempre, eu sou uma secretária de Santa Dulce. Pronto. Ela está lá cuidando de uma coisa, ela botou algumas pessoas, que não sou eu, tem outras pessoas que ajudam as obras, mas eu também dou a minha pequena contribuição. Significativa contribuição. Esse foi mais um podcast do Aula Aberta, que é o podcast da Universidade Aberta da Associação Comercial da UniACB. A gente pede para que você, depois de se inscrever, dar o like e compartilhar, fique atento, porque nós temos novos episódios que virão. Por enquanto, quinzenalmente, nós vamos estar publicando, quem sabe mais adiante vamos fazer até mais semanalmente, mas quinzenalmente vai estar sempre no YouTube, aqui no YouTube, o nosso podcast, com a transcrição integral e divulgando por aí. Vamos pedir, inclusive, para que Rosema também faça isso. Vai receber com a sua rede, você tem muita rede colaborativa, e aí, Geisa, bota também assim, para chegar até ela, para que ela faça com constância, né? Nossa produção. Agradecer aqui a Geisa, que acompanhou todo o processo aqui desse podcast, e também a Murilo, que é o homem da produção, da edição, né? E a Nelson, que é o homem da fotografia e da coordenação aqui do negócio, tá certo? Ao meu amigo Adriano Câmara, sempre um prazer e satisfação estar ao seu lado. Espero que venha coisa boa por aí. Obrigado, foi uma honra, Rosema. Vamos fazer assim, ó. De novo, ó. Vamos fazer essa imagem ficou boa, viu? Ficou boa. Pronto. A rede.